And then now I have to testify in front of PSU, so yeah, because I'm a DoorDash driver, so yeah. you have to testify in which murder case? Murder case for the college girl. Oh. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje nós vamos mergulhar em um dos casos criminais mais chocantes dos últimos tempos, um caso que abalou os Estados Unidos e eu tenho certeza que você também conhece. É o caso dos estudantes de Idaho. Esse caso virou manchete no mundo inteiro e agora está prestes a entrar na fase mais aguardada, que é o julgamento. Você lembra de quando os 4 estudantes de Idaho tiveram a vida interrompida em uma casa universitária em Idaho? Pois é, quase 3 anos depois do crime, o principal suspeito, o Bryan Kohberger, finalmente vai encarar o tribunal e ele está correndo o risco de pegar uma pena capital. Só que agora surgiu uma testemunha nova de última hora que pode mudar completamente o rumo desse julgamento. E para completar, nós tivemos também o vazamento de provas sigilosas, o que deixou a promotoria e a defesa em pé de guerra com o juiz do caso. Então fiquem comigo porque hoje nós vamos destrinchar tudo, o que já se sabe, o que pode acontecer no julgamento e como essa nova testemunha pode ser a peça que faltava aqui. Então já prepara aí o seu cafezinho, respira fundo e bora abrir mais uma vez a nossa caixa de Pandora. Mas antes eu preciso te dar aquela dica de sempre, você quer aprimorar o seu currículo, você quer abrir portas em sua vida, então você precisa conhecer o método BioWay do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês da internet, por isso é o mais vendido. No meu link você vai ter um descontão para ter acesso ao melhor curso de inglês da internet. Então já acessa, estará aqui no meu box de informações, também no primeiro comentário fixado e finalmente aprenda a falar inglês. Nós temos também o cupomzinho da Growth, que é Pandora, facinho para vocês não esquecerem quando vocês fizerem suas aquisições ali dos seus whey proteins, da sua creatina, da sua glutamina. Acesse o site da Growth e utilize o cupom Pandora. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixando os seus comentários, tudo isso apoia muito para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Fiquem comigo até o final do vídeo. Também não se esqueçam de me seguir na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto e eu também produzo conteúdo especificamente para esta rede. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, está chegando o tão esperado julgamento do caso dos estudantes de Idaho. Até agora o julgamento está marcado para 11 de agosto de 2025 e eu já adianto para vocês que eu vou fazer aqui a cobertura completa desse julgamento, assim como estou fazendo do Sean Combs, e dessa vez nós teremos acesso às imagens do julgamento, então vai ficar ainda mais interessante e eu vou fazer a cobertura completa aqui no Caixa de Pandora e eu aguardo vocês aqui comigo. Bom, para quem não sabe do que eu estou falando, este crime aconteceu pouco depois das 4 horas da manhã do dia 13 de novembro de 2022, em uma casa de estudantes que ficava localizada fora do campus da Universidade de Idaho, mas era bem próximo ali. Hoje essa casa não existe mais, ela foi demolida exatamente para não virar um ponto de turismo ali da cidade de Idaho, porque sim, as pessoas que se interessam por casos criminais poderiam fazer turismo para conhecer a casa. Bom, naquela fatídica madrugada, aquela casa que já tinha sido palco de inúmeras festas e encontros de jovens, se tornou a cena de um crime horrível, que foi comentado pelo mundo inteiro. Bom, esse crime chocou toda aquela pequena cidade de Moscow, que não via um crime desse tipo desde 2015 na região, então é quase 10 anos aí de um lugar super tranquilo, uma cidade universitária de jovens, então a criminalidade muito baixa, e 4 estudantes foram vítimas fatais, sendo eles Ethan Chapin, Zena Kernodle, Madison Mogen e Kaylee Gonçalves. Eles foram atacados em seus quartos e esfaqueados até a morte. A investigação rapidamente descobriu quem poderia ter feito isso e em questão de semanas eles identificaram o principal suspeito. E hoje ele é o único acusado de ter cometido essa atrocidade, que é o Bryan Kohberger. Ele é PhD, estudante de doutorado em criminologia da Universidade Estadual de Washington. Ele tem 30 anos hoje e ele morava na cidade vizinha, em Pullman.
A equipe de defesa do Brian terá um duro trabalho pela frente, porque eles vão se deparar com inúmeras evidências que o colocam diretamente ali na cena do crime. Nós temos até agora a bainha da faca usada no crime com o DNA dele e foram feitos testes de genealogia genética investigativa que conectaram essa amostra de DNA à família do Bryan Kohberger e também foram feitos testes subsequentes de DNA que confirmaram que realmente era uma correspondência estatística com o material coletado ali na cena do crime. Os promotores também alegaram que o Brian comprou uma faca Ka-Bar da Amazon 8 meses antes do crime e que era o mesmo tipo de bainha encontrada na casa das vítimas. Além disso, o sinal do celular o colocou perto da cena do crime. Acontece que dados do seu celular indicam que ele esteve próximo à casa das vítimas pelo menos 12 vezes entre junho e novembro de 2022, geralmente à noite ou de madrugada. Na noite do crime, o seu celular ficou desligado durante o período estimado dos crimes, entre 4 e 4h20 da manhã, mas foi detectado novamente perto da casa às 9 horas da manhã do mesmo dia, indicando que ele pode ter retornado ao local do crime. Isso é algo bem comum em serial killers, em criminosos. Eles geralmente voltam à cena do crime horas depois para ver se a polícia já foi chamada, para ver qual que é o cenário ali do crime que eles cometeram. Também o Hyundai Elantra branco, registrado no nome do Brian, foi capturado por câmeras de vigilância próximas ali à casa das vítimas na madrugada do crime, entre 3 horas da manhã e 4 horas, que seria ali o intervalo que teria acontecido esse crime. E o veículo passou pela casa pelo menos 4 vezes, parou ali próximo às 4h04 e saiu em alta velocidade às 4h20. Imagens também das câmeras de Washington, da Universidade de Washington, também mostraram o carro saindo do campus às 2h44 da manhã e retornando após o crime. Então, sim, tem muitas evidências aqui de que foi o Brian que cometeu esse crime, é inegável, além do DNA dele ter sido encontrado dentro da casa na arma do crime. Além disso, a Dylan Mortensen, uma das colegas de quarto que sobreviveu, relata ter visto um homem mascarado com sobrancelhas espessas, com cerca de 1,70 de altura, saindo da casa após o crime. E essa descrição corresponde às características físicas do Bryan Kohberger. E para piorar a situação desse caso, a NBC teve acesso a algumas provas que até então eram sigilosas, porque o juiz havia dado uma ordem de silêncio, então nós não tivemos muito acesso às informações desse caso. O juiz, após o vazamento, falou que essa questão será investigada. Mas afinal, que provas são essas? São imagens do sistema de segurança de um vizinho que capturou o mesmo carro branco circulando ali no quarteirão várias vezes na noite do crime, por volta das 3h30 da manhã. Até então essa filmagem não tinha vindo à tona, mas agora veio através desse vazamento de informações. O veículo se aproximou da casa várias vezes e fugiu 13 minutos depois. Essa prova também é parecida com aquela gravação que foi feita no momento em que eles ligaram para a polícia após o crime, horas após o crime. Nós sabíamos que tinha essa gravação, que eles haviam ligado para a polícia, que a ligação tinha sido conturbada, mas ninguém nunca tinha escutado essa gravação e recentemente veio à tona a gravação dessa ligação para a polícia e nós conseguimos ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu ali no dia dos fatos após os estudantes encontrarem a cena do crime. Inclusive eu fiz um vídeo detalhando aqui cada ponto dessa ligação para vocês, se vocês procurarem vai ter aqui no canal também. Bom, voltando aqui ao vazamento da NBC, também foi exposto que dados de torres de celular e registros telefônicos indicam que o celular do Brian se conectou a uma torre de celular com cobertura a 100 metros da casa dos estudantes. Bom, essa conexão ocorreu em 23 visitas ao longo de 4 meses, todas após o anoitecer. E uma dessas visitas, detectada por essa torre, ocorreu apenas 6 dias antes do crime. Além disso, foi encontrado no celular do Brian, que está em posse das autoridades,
pesquisa na internet nas semanas anteriores e posteriores ao crime. Ele pesquisou sobre o Ted Bundy, também pesquisou pornografia com palavras forçado, desmaiado, drogado e dormindo, e tinha também no histórico dele dezenas de fotos de mulheres do estado de Washington e também da Universidade de Idaho, incluindo amigas próximas das vítimas. Após esse vazamento de evidências do caso, que está sob ordem de sigilo até o momento, o juiz Hippler afirmou que a ordem de silêncio foi violada provavelmente por alguém envolvido no caso e que possivelmente a polícia tenha sido a fonte do vazamento. E ele ordenou que qualquer pessoa que tenha trabalhado para a equipe de defesa ou para a investigação retenha todas as comunicações e os dados relacionados ao caso. Bom, conforme eu falei para vocês, esse caso está sob ordem de silêncio. Isso significa que nada pode ser vazado para a mídia, nenhum dado, as partes relacionadas ao caso não podem dar entrevistas sobre isso, então todos os dados são sigilosos. Mas houve esse vazamento e agora o juiz quer tentar identificar quem teria vazado essas informações. Isso foi algo bem sério que aconteceu aqui e o juiz disse que tais violações não apenas minam o Estado de Direito por pessoas encarregadas de defendê-lo, mas também impedem a capacidade de formar um júri imparcial. E com isso será aumentado o custo do julgamento, porque o tempo para se formar o júri será estendido, porque agora terá que ser feito um filtro muito mais rigoroso. Inclusive, o vazamento é passível de sanção, então se for descoberto de qual parte partiu esse vazamento, essa pessoa pode ser processada por desacato a uma ordem judicial. Agora, será que o Brian conhecia as vítimas? Sim. Ele conhecia as vítimas. Em junho de 2022, ele se mudou para Pullman para estudar na Universidade Estadual de Washington, a cerca de 13 quilômetros da cidade de Moscow, onde os 4 estudantes de Idaho moravam, e 10 dias depois de se mudar, ele foi convidado para uma festa na piscina na cidade de Moscow, onde, segundo informações de pessoas presentes, tiveram interações constrangedoras com o Brian. Uma ex-aluna de pós-graduação disse que ele colocou o número dele no celular dela e depois mandou uma mensagem no dia seguinte e eles conversaram sobre fazer trilhas. Essa mensagem dizia o seguinte: "Ei, tenho quase certeza de que conversamos sobre trilhas ontem. Gosto muito dessa atividade, então por favor me avise. Obrigado", fecha aspas. Essa mulher que recebeu a mensagem diz que analisando agora, a formulação do texto do Brian é meio peculiar. Era quase formal demais para a situação, o jeito que ele escrevia as mensagens. E quando o semestre de outono começou, ele também era assistente de ensino ali da universidade e ele teve outras interações que chamaram a atenção de colegas e professores. Inclusive chegaram a fazer reclamações sobre o Brian, que levaram o reitor da faculdade a discutir o seu comportamento para avaliar se era profissional ou não. Nós não temos detalhes do porquê essas reclamações chegaram a ser feitas, mas o fato é que foram feitas. Bom, quanto ao julgamento, claro que a defesa dele trabalhou durante todos esses meses tentando fazer com que as evidências fossem descredibilizadas e até desconsideradas do julgamento. Eles trabalharam muito ali para colocar dúvidas na investigação. Mas agora, a novidade que eu trago para vocês é que uma testemunha ocular pode complicar ainda mais a situação do Brian. Essa testemunha pode depor que o Brian Kohberger estava na cena do crime na noite dos fatos. E essa testemunha não é uma das colegas de quarto que sobreviveram ao ataque. Acontece que outra pessoa agora entrou nessa história. E agora eu vou contar para vocês os detalhes dessa última notícia. Bom, tem essa mulher não identificada que teria entre 43 e 44 anos, que afirma ser a motorista do aplicativo de comida chamado DoorDash, que é um estilo iFood que tem lá no exterior. Para quem não sabe, a Zena Kernodle teria feito um pedido nesse aplicativo no dia dos fatos, às 4 horas da manhã, cerca de 10 minutos antes do crime. Isso só está vindo à tona agora porque essa interação dessa mulher não identificada com a polícia foi filmada por uma câmera corporal da polícia, enquanto ela estava depondo ali sobre outro incidente. E essa filmagem foi publicada em um canal chamado Oficial Exxon.
Nesse canal é publicado diversos vídeos da polícia parando pessoas, fazendo batidas, fazendo esse trabalho, né, de ver se pessoas estão dirigindo alcoolizadas. E esse vídeo em questão é de 5 de setembro de 2024, ou seja, 2 anos após o crime. E essa mulher teria sido parada e levada para a delegacia de Pullman, em Washington, após ser pega dirigindo em um estado parecido com embriaguez. Mas nas filmagens ela diz que na verdade ela apenas teria tomado um analgésico que foi prescrito a ela e que ela estava em um estado emocional frágil devido ao estresse causado por sua conexão com o caso de grande repercussão. Então ela já começou falando isso ali para a policial que estava atendendo na delegacia. Ela falou também que passava por problemas físicos e de estresse pós-traumático após seu marido ter a vida tirada em Moscou em 2013. Nas imagens ela aparece de cabelo preso e quando a gente vê assim logo de cara parece que ela está alcoolizada, mas ela falou que não estava sob efeito de analgésicos, e ela também está enrolada em um cobertor cinza, sentada em uma cadeira conversando com a policial. E ela fala o seguinte: agora eu tenho que testemunhar em um grande caso de homicídio porque eu sou a motorista do DoorDash. E a policial pergunta: qual caso? E ela responde: o caso dos homicídios dos estudantes de Idaho. Eu sou a motorista do DoorDash, eu vi o Brian lá, estacionei bem ao lado dele. And then now I have to testify in front of his shoes, so yeah, because I'm a DoorDash driver, so yeah. you have to testify in which murder case? Murder case for college girls. Oh. I'm a DoorDash driver, I saw Brian there. Então, pela primeira vez neste caso, temos uma testemunha ocular de fora da casa que teria visto o Brian nos arredores na noite dos fatos. Isso é uma prova testemunhal extremamente significativa, porque até agora nós não tínhamos essa pessoa que teria visto o Brian circulando na região na noite dos fatos. Tínhamos apenas o relato da estudante sobrevivente que estava dentro da casa que dizia ter visto um homem com a sobrancelha espessa, que bate com a característica do Brian. Mas agora nós temos uma pessoa de fora afirmando era o Brian naquela cena do crime. Agora, será que é verdade? Essa é a questão. As listas finais de testemunhas foram mantidas em sigilo pelo tribunal, então não está claro se ela de fato será chamada para depor. Mas o Steve Gonçalves, o pai da Kaylee, disse em uma entrevista recente que foi informado por um investigador particular que a motorista do DoorDash que fez a entrega para Zena na noite dos fatos era de fato uma mulher, ou seja, corrobora com a história dessa possível testemunha ocular. Um comandante também do Departamento de Polícia de Pullman confirmou à ABC News que o vídeo da câmera corporal é autêntico e que foi gravado de fato em setembro de 2024, então não é uma farsa. Isso de fato aconteceu, essa mulher foi parada pela polícia e foi levada até a delegacia. E lembrando que Pullman fica localizado a cerca de 16 quilômetros da cidade de Moscou, então ela pode muito bem morar em Pullman e fazer uma entrega em Moscou, porque é muito próxima às cidades, são muito próximas às cidades. No passado, a defesa se opôs à introdução dos registros do DoorDash como prova no julgamento, mas os promotores afirmaram que essas provas eram muito importantes, porque forneciam de alguma forma uma cronologia dos eventos que aconteceram antes dos homicídios. E eles também falaram que essas provas corroboram com o depoimento de uma testemunha. Então, essa mulher pode de fato ser uma testemunha que será chamada. O depoimento dessa mulher pode ser crucial para colocar o Brian na cena do crime naquela noite. Até agora, a defesa tem tentado colocar dúvida em relação ao DNA encontrado na casa, tem tentado falar que ele estava olhando as estrelas, né, naquela noite, mas agora uma testemunha de fora da casa realmente está corroborando o caso da promotoria, de que realmente, pouco antes dos fatos, o Brian estava próximo à casa onde tudo aconteceu. Mas claro que também existe a possibilidade dessa mulher estar mentindo ou até tentando impressionar os policiais, tentando dar uma desculpa do porquê estaria transtornada dirigindo o carro, querendo dizer que estava passando por um momento difícil, porque terá que testemunhar em um julgamento de grande repercussão, de repercussão nacional e internacional. Então ela poderia estar tentando se livrar daquela situação? Poderia. Mas até agora tudo leva a crer que de fato ela será uma testemunha aqui do julgamento. Mas nós não temos uma comprovação por parte da promotoria de que de fato ela seja uma testemunha.
testemunha. Mas lembrando aqui que a promotoria sequer pode dar essa informação por causa da ordem de silêncio. Existe sim a possibilidade dela estar inventando tudo isso, nós não podemos descartar, assim como existe a possibilidade de ela ser uma testemunha e o Bryan Kohberger estar em uma situação ainda pior do que nós imaginamos. O testemunho dela pode ser uma bomba aqui no caso, coloca o Bryan Kohberger na cena do crime no momento exato. E tudo isso dificilmente vai fazer com que ele seja inocentado nesse caso. Bom, nós não temos uma lista completa e oficial das testemunhas, mas nós temos algumas figuras-chave que já apareceram nos documentos judiciais e também nas discussões públicas, e são elas: a Dylan Mortensen, uma das colegas de quarto sobreviventes, que é uma testemunha muito importante aqui da acusação, porque na madrugada dos fatos ela viu um homem mascarado dentro da casa, que bate exatamente com a descrição do Bryan Kohberger, então o depoimento dela também pode colocá-lo diretamente dentro da casa no momento dos fatos. A defesa fez de tudo para tentar desqualificá-la, alegando que ela estava em um estado de sonho ou então sob o uso de entorpecentes, mas o juiz validou seu relato como consistente. Então, se a Dylan subir ao banco das testemunhas, todos os olhos estarão nela, com certeza. Tem também a Bethany Funk, a outra colega de quarto sobrevivente. Ela também estava naquela casa na noite dos fatos, mas nós não temos os detalhes de tudo que aconteceu ali dentro. Mas, de qualquer forma, ela pode oferecer um contexto crucial sobre o que aconteceu antes e depois do crime. A promotoria pediu proteção para essas testemunhas que são vulneráveis, e tudo isso indica que tanto a Dylan quanto a Bethany terão papéis significativos no julgamento. Além disso, teremos as testemunhas técnicas, ou seja, especialistas em DNA que vão explicar como o material genético na bainha da faca aponta para o Bryan Kohberger, e essas testemunhas técnicas são cruciais. Mas a defesa, claro, terá também o seu próprio especialista em DNA para tentar desafiar cada detalhe da análise. Investigadores e policiais também devem subir ao banco das testemunhas, detalhando como coletaram imagens daquele Hyundai Elantra, dados de celular e também outros itens forenses, outras provas forenses, e também tem as especulações sobre os colegas do Bryan Kohberger da Universidade de Washington, onde ele cursava o seu doutorado em criminologia. Eles descreveram o comportamento do Bryan como estranho e até agressivo, especialmente com mulheres, e notaram também que ele teria ficado muito calado quando o caso dos estudantes de Idaho foram discutidos ali dentro da universidade, porque logo quando aconteceu o crime, toda a cidade de Moscou e também as cidades aos arredores comentavam sobre o assunto, é inegável. E quando falaram sobre isso com o Bryan ali na universidade, ele teria ficado calado demais. E claro que a acusação pode usar isso para traçar um perfil psicológico dele. E a defesa, por sua vez, vai tentar apoiar o álibi do Bryan Kohberger, que ele estava dirigindo e observando as estrelas na noite dos fatos, mas não tem nada que corrobore com esse álibi dele. Teve uma audiência judicial mês passado na cidade de Boise, onde irá ocorrer o julgamento, e a defesa sugeriu a possibilidade de um suspeito alternativo. Os advogados afirmaram que há outras amostras de DNA masculino não identificadas na cena do crime, sugerindo então a possibilidade de outros suspeitos. E isso, para o caso que envolve o risco do acusado ser condenado à pena de morte, é uma boa estratégia para a defesa, porque se eles conseguirem gerar dúvidas por meio dessas amostras de DNA não identificadas, o Bryan Kohberger pode sair pela porta da frente do tribunal. Basta uma dúvida para o Bryan não ser condenado por um crime tão sério quanto a esse. Agora, se de fato existem essas amostras de DNA, ou teria que ser identificado o quanto antes pela promotoria a quem pertence esse DNA que foi encontrado na cena do crime, que não pertence ao Bryan Kohberger, ou então a promotoria irá trabalhar com o fato de que aquela casa era um local de estudantes universitários, que tinham muitos amigos, que promoviam festas, que pessoas de todas as cidades próximas poderiam estar naquela casa em algum momento, naquela mesma semana. Então, não necessariamente esses DNAs masculinos encontrados ali na cena do crime pode ser de um suspeito do crime, e sim de alguém que passou por lá em alguma festa. Então, provavelmente, a promotoria irá trabalhar nesse sentido, já que eles não conseguiram identificar a quem pertence o DNA encontrado lá dentro da casa. Mas o juiz Hippler disse que a defesa deve apresentar essas evidências desses outros DNAs até este mês, antes do julgamento.
E por causa do vazamento que eu citei para vocês, a defesa do Brian pediu o adiamento do julgamento. Eles já pediram mais de uma vez, o julgamento chegou a ser adiado e eles pediram novamente, argumentando que o episódio de TV sobre o caso, onde o conteúdo sigiloso foi exposto, tem o potencial de manchar o júri. A defesa alegou que foi uma narrativa coreografada, transmitida para milhões de espectadores, exibida nacionalmente e amplamente promovida em intervalos comerciais. Acontece que a NBC fez um episódio detalhando cada uma dessas provas apresentadas. Foi apresentado também em plataformas de streaming, em redes sociais, na televisão e, segundo a defesa, isso maximizou a visibilidade e o impacto desse episódio. E eles alegaram que tudo isso foi projetado para provocar fortes reações emocionais, fazendo com que influencie possíveis jurados, impedindo assim que o Bryan Kohberger tenha um julgamento justo. Lembrando aqui que o júri deve ser isento, ele não deve já ter um partido aqui, não deve ter um lado do caso antes de entrar no julgamento. O júri, o ideal é ele se basear nas provas que serão apresentadas lá dentro. E com o vazamento dessas informações, as pessoas já ficam com uma pré-concepção de quem é o culpado e do que de fato aconteceu ali. E por isso a equipe de defesa está pedindo que seja anulado o julgamento de agosto e seja movido mais para frente. A defesa também argumentou que é preciso haver uma investigação sobre o vazamento antes que o julgamento comece, mas o juiz deixou muito claro que ainda está avaliando se o adiamento será aceito e avisou que é para ambas as partes estarem preparadas para o julgamento ocorrer no dia 11 de agosto de 2025, conforme está programado. Então ele não prometeu que vai ter esse adiamento. E se tudo isso for comprovado no tribunal, o Bryan Kohberger, de 30 anos, pode enfrentar a pena capital se ele for condenado. Então é um julgamento extremamente sério e delicado. Bom, pessoal, por enquanto essas são as informações mais recentes sobre o caso dos estudantes de Idaho e sobre o que podemos esperar do julgamento do Bryan Kohberger e a entrada dessa possível nova testemunha, os vazamentos das provas e a disputa entre a acusação e a defesa só aumentam a tensão em torno desse julgamento, que promete ser um dos mais acompanhados dos últimos anos. Como eu falei para vocês lá no começo, eu vou acompanhar tudo de perto e trazer para vocês a cobertura completa aqui no canal com todos os detalhes. Então, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like para que a plataforma entregue os meus conteúdos para vocês, e eu vou detalhar tudo aqui para vocês, todos os depoimentos, todas as reviravoltas, os bastidores do tribunal. Então já se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu comentário aqui embaixo e eu quero saber, você acha que essa mulher do Nordeste está falando a verdade? Ou será que ela só usou de estratégia naquele momento diante da polícia? Bom, pessoal, eu fico por aqui, mas essa história continua e nós nos vemos no próximo vídeo diretamente da nossa caixa de Pandora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo caso.